A Bíblia contém todos os ensinamentos de Jesus? Existe algo oculto? Jesus Cristo continua sendo uma figura central em um debate que persiste até hoje, seja sobre a sua existência histórica, sua natureza divina como Filho de Deus concebido por uma virgem, ou se ele era simplesmente um ser humano que, através de seus ensinamentos, buscava expandir nossa compreensão da consciência interior. O Novo Testamento, que cuidadosamente inclui apenas os evangelhos de 4 discípulos, apresenta Jesus como o Filho de Deus vivo, enviado à Terra, para nos redimir do pecado original. Mas e se houver uma história alternativa? E se Jesus não fosse superior a todos nós, mas sim um líder espiritual que desejava nos guiar em direção ao crescimento interior e ao reconhecimento da nossa verdadeira natureza? O Novo Testamento da Bíblia nos mostra Jesus não como um homem comum, mas como o Salvador que veio nos redimir. Ele é, portanto, identificado como Cristo, uma palavra que vem do grego Christos, que significa o ungido, o Messias tão esperado. Nos relatos bíblicos, Jesus realiza milagres, como curar doentes terminais e ressuscitar os mortos. Após sua crucificação e sepultamento em uma tumba, Jesus ressuscita, e é considerado o ápice de seus milagres. Na Bíblia ele é descrito como o Senhor e Filho de Deus de uma maneira única, eternamente distinto da humanidade que veio salvar. Mas e se houver uma outra versão dessa história? Seja bem-vindo ao canal Luz Fé da Palavra, e pedimos neste momento que se inscreva-se em nosso canal se ainda não é inscrito, pois estamos em uma jornada para alcançarmos 1000 inscritos, para que o YouTube possa sempre recomendar nossos conteúdos e poder ajudar e alcançar mais pessoas e fortalecer nossa comunhão em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vamos continuar. Nos textos gnósticos de Nag Hammadi, que abordamos em um episódio anterior, encontramos uma descrição completamente diferente de Jesus. Nesses escritos, ele é apresentado como um guia que oferece acesso ao entendimento espiritual. Em vez de ser o único Filho de Deus, os evangelhos secretos sugerem que todos os seres humanos são filhos de Deus. Jesus aparece mais como um mestre espiritual, cujo propósito era elevar a consciência das pessoas. Ele não se apresenta como líder, mas como alguém que indica o caminho. É um pouco como a jornada dos Jedi em Star Wars. Nos evangelhos gnósticos, Jesus fala sobre ilusão e iluminação através do autoconhecimento. Acredita-se que, uma vez que o discípulo atinja a compreensão espiritual, Jesus deixa de ser um mestre, pois ambos se tornam iguais. Como afirma o Evangelho Secreto de Filipe, aquele que alcança a verdade não se torna apenas um cristão, mas sim um Cristo. A partir disso, vemos que o nome Cristo não significa necessariamente o escolhido ou o Messias, mas sim aquele que alcançou o conhecimento e se uniu a Deus. Não é isso que todos nós deveríamos buscar? Nos tornarmos um com tudo que existe de forma consciente? Cristo é um estado de consciência. É o que hoje a comunidade espiritual chama de consciência de unidade. Jesus era um representante dessa consciência. Ele diz: eu sou a luz que está acima de todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo voltará a mim. Corte um pedaço de madeira e eu estou lá. Levante uma pedra e você me encontrará lá. O Evangelho de Tomé relata que, assim que Tomé reconhece Jesus, ele diz que ambos vieram da mesma fonte, a consciência divina. Podemos, portanto, inferir que o principal ensinamento de Jesus como líder espiritual foi que o autoconhecimento é o conhecimento de Deus. Há uma luz dentro de um homem de luz, e ela ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, ele é escuridão. Hoje, os cristãos acreditam que Cristo é um com Deus, mas Jesus parece ter uma perspectiva diferente. Este é um dos chamados segredos. Ele estava nos dizendo que todos nós somos, de certa forma, Deus, filhos da luz, sempre conectados à consciência divina. Jesus explicitamente diz a Tiago: liberte-se da ideia equivocada de que você é apenas a carne que o envolve. Quando você alcançar o verdadeiro entendimento, não será mais Tiago, mas aquele que está próximo de entender que somos todos parte de tudo que existe. Falando individualmente, isso significa aquele que é, não é? O Evangelho de Tomé, sendo um dos mais conhecidos nos últimos anos, também sugere que o tão buscado reino dos céus pela alma não é um reino físico de Deus, mas sim um estado de ser, o estado de consciência. Jesus disse: ao contrário, o reino está dentro de você e está fora de você. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. Mas se vocês não se conhecerem, viverão na pobreza e serão essa pobreza.
Essa citação aponta para aqueles que permanecem fechados e não estão dispostos a descobrir seus verdadeiros eus, ensinando que a falta de autoconhecimento é, em última análise, uma forma de pobreza, tanto da alma quanto do espírito. Eles não encontrarão o reino nem dentro nem fora, mas permanecerão pobres e continuarão reencarnando até que finalmente alcancem o conhecimento verdadeiro. Também há um incentivo à busca contínua pela verdade. O entendimento de que o caminho não tem fim, porque a jornada em busca da verdade é a própria verdade. Caminho para nos conhecermos. No Evangelho de Tomé há 2 pontos de informação muito importantes escritos cerca de 300 anos após a época de Jesus. No versículo 106, Jesus diz: Quando fizerdes o 2:1, vos tornareis filhos do homem, e quando disserdes à montanha, afasta-te, ela se afastará. Uma interpretação possível é que, quando unimos nossos pensamentos e emoções em nossos corações, em uma única e potente força em nossos corpos, adquirimos o poder de falar ao mundo. Além disso, se decidirmos conscientemente focar em um único pensamento ou energia, sempre teremos o poder de torná-lo realidade, pois este é nosso verdadeiro poder. Um segredo bem guardado ao longo dos séculos. Somos todos criadores, todos deuses vivos, que moldam suas próprias realidades. O Evangelho de Tomé revela a nossa conexão com a consciência e com tudo o que existe. É o conhecimento que liberta as pessoas. Muitos já tentaram usar esse conhecimento, mas sem sucesso. Por quê? Porque o pedido não é feito com a mente e o coração alinhados. Para alcançar, precisamos nos comunicar com o universo na linguagem que ele compreende. A linguagem do coração, da luz interior, do amor incondicional. O termo incondicional significa sem condições. O amor sem condições é a força mais poderosa que possuímos. Nosso coração cria sentimentos em ondas elétricas e magnéticas. Essa é a linguagem que o universo entende. Quando geramos o sentimento em nossos corações, como se nossa oração já tivesse sido atendida, criamos uma onda elétrica e magnética que traz a resposta para nós. Isso já foi comprovado pela mecânica quântica. No Evangelho da Verdade, Jesus enfatiza isso ao dizer: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando ele se perturba, ele se surpreende, e então governa sobre todas as coisas. Esse ditado, de certa forma, serve como um aviso para aqueles que decidem embarcar na jornada do autoconhecimento. Os gnósticos acreditam que a gnose não é destinada a todos, pois algumas pessoas ainda não estão prontas para absorver uma compreensão tão profunda da realidade, que pode levar a resultados negativos. No entanto, aqueles que estão preparados também podem se sentir confusos, até mesmo temporariamente perdidos, pois a aquisição desse conhecimento transforma a perspectiva humana sobre o mundo. Uma vez que você entra no caminho do conhecimento, não há retorno, e com isso vem a responsabilidade. Você passa a entender a importância das escolhas que faz e até das palavras que profere, pois tudo está em movimento e vibração. A questão da ressurreição de Jesus também é discutida em alguns evangelhos gnósticos. Criticam a interpretação ortodoxa da ressurreição como algo puramente literal. Alguns gnósticos chegam a rejeitar o evangelho de Lucas, chamando a visão literal da ressurreição de algo destinado aos tolos. Em vez disso, os gnósticos buscam o significado simbólico da ressurreição, não como um evento físico, mas como uma transformação espiritual. No Evangelho de Maria, o Jesus ressuscitado é descrito aparecendo em visões e sonhos, mas não fisicamente. Diferente das fontes ortodoxas, que veem a morte de Cristo como um sacrifício redentor para a humanidade, este evangelho gnóstico interpreta a crucificação como uma oportunidade para descobrir o eu divino interior. Os evangelhos gnósticos são extremamente ricos em temas e tópicos. Alguns dos principais ensinamentos incluem a ignorância de si mesmo, que leva à autodestruição, o desapego ao mundo material e a não conformidade com este mundo, significando que as pessoas devem viver no mundo, mas não devem se limitar a ele. Em vez disso, devem buscar o que está além do material, uma ideia semelhante ao segundo princípio hermético. O que está em cima é como o que está embaixo. Outro tema importante é a igualdade entre homens e mulheres nos evangelhos gnósticos. As mulheres são vistas como iguais aos homens em todos os aspectos. Essa crença gnóstica foi adotada por um padre ortodoxo do segundo século, Clemente de Alexandria, que ressaltou que homens e mulheres compartilham igualmente as imperfeições.
Para ele, o termo humanidade é comum tanto ao homem quanto à mulher, e em Cristo não há distinção de gênero. Para o judaísmo, posteriormente para o cristianismo, o propósito principal da vida é viver de acordo com as leis de Deus, redimindo assim o pecado original. As pessoas são incentivadas a frequentar igrejas e buscar a salvação em uma instituição ou figura externa, acreditando que seu destino faz parte do plano divino, transferindo assim toda a responsabilidade de suas vidas para Deus. A salvação como objetivo final no cristianismo significa ir para o céu após a morte, dependendo das ações realizadas ao longo da vida. Mas e se isso não for tudo? O gnosticismo oferece uma visão diferente do propósito da vida, que é se tornar consciente de si mesmo e, assim, alcançar a gnose. Para os gnósticos, o reino dos céus é equivalente a um estado de consciência transformada. Quanto mais aprendemos e evoluímos de seres físicos para espirituais, mais rápido alcançamos o destino final, que é retornar à consciência divina, deixando para trás o mundo material cheio de sofrimento. Essa filosofia de vida do gnosticismo se assemelha ao budismo, pois ambos veem o crescimento espiritual como essencial para alcançar o objetivo final, ou, como no budismo, o nirvana. Para os gnósticos, nossa jornada de vida é uma entre muitas, onde nossa consciência reencarna toda vez que nosso corpo físico morre. E com cada reencarnação, se formos suficientemente sábios, podemos avançar no caminho da realização. Ou, se permanecermos inconscientes de nosso verdadeiro eu, podemos estagnar. Essa ideia de reencarnação também é próxima ao budismo e hinduísmo, onde o espírito reencarna em diferentes formas de vida, em diferentes condições, dependendo do karma individual. A diferença entre o cristianismo ortodoxo e o gnosticismo sobre a questão da salvação e do propósito da vida é fundamental. O primeiro nos orienta a buscar a salvação fora de nós, em Jesus, por exemplo, enquanto o gnosticismo nos ensina a buscar a salvação interior e não a confiar apenas na figura de Jesus, mas a seguir seu exemplo de vida. Jesus disse: quando fizerdes dos dois um, quando fizerdes o interno como o externo e o externo como o interno, superior como o inferior, quando fizerdes o macho e a fêmea em um só, de modo que o macho não seja macho nem a fêmea seja fêmea, então entrareis no reino. Quando você se identifica com a luz interior, quando torna o eu inferior semelhante ao Deus acima, a poderosa presença do eu sou, purificando seus chakras e harmonizando as energias masculinas e femininas, você começa a entender a verdadeira mensagem de Jesus. A fusão das energias masculinas e femininas dentro de nós, tornando-nos seres completos e espiritualmente soberanos. Metafisicamente, o que realmente está ocorrendo no mundo é um conflito entre as energias masculina e feminina. Esse desequilíbrio se manifesta externamente como a dissonância ao nosso redor. Estamos vendo as energias masculina e feminina em oposição, uma dominando a outra. E é necessário curar esse trauma energético. Não precisamos de separação, mas de unidade para encontrar harmonia interna e equilíbrio externo. Devemos alinhar os dois mundos e seguir o caminho da força, ou nos tornarmos conscientes de que somos tudo o que existe, experienciando a nós mesmos como seres humanos. Esse é o verdadeiro entendimento, e Jesus é um dos muitos grandes mestres espirituais. Você gostou deste vídeo? Deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber nossos conteúdos sempre. Compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas e poder ajudar. Desejo uma boa semana e que Deus abençoe. Amém.